Sou Diana de Jesus Ribeiro, professora de língua portuguesa. Estou aqui para compartilhar um pouco da nossa aula, de um assunto novo, bem interessante, e para que a gente, juntos e juntas, possamos construir alguns pilares, alguns degraus de desenvolvimento do conhecimento. Tenho um cabelo preto na altura do ombro, estou com uma blusa cinza, com os ombros bem estampados. Essa sou eu. Ao fundo, a parede branca com algum pequeno adorno, né, um enfeite. E convido vocês a participarem, a analisar a aula com bastante curiosidade, com bastante interesse, porque se você ganha, eu também ganho. Se você aprende, você ganha. E eu também, com a gratidão de saber que eu contribuí um pouquinho com o desenvolvimento de vocês. Vamos estudar. Vamos começar com as ideias principais. As ideias principais são o núcleo do texto, certo? Então, o núcleo de um texto é a ideia principal. O núcleo de um átomo é a estrutura básica dele. O que é que você achou dessa associação? Espero que tenha gostado. Ainda, as ideias principais são os recursos que dão beleza e lógica ao texto. Além disso, elas possibilitam a construção de diferentes parágrafos em um texto. E então, quando ela possibilita, você pode pensar que um texto, quando ele toca você, quando ele mexe com seus pensamentos, com seus sentimentos, desperta em você motivação, por exemplo, é como você acordar e se deparar com uma flor belíssima diante de você e você olhar assim, nossa, que beleza! A mesma coisa nós fazemos com um texto e a partir das ideias principais. E então, fazendo uma outra analogia, eu fiz inicialmente com um átomo, fiz depois com uma flor e agora vamos fazer com uma árvore. As ideias principais são como as raízes de uma árvore, que é a base fundamental dos discursos, são a raiz da mensagem. As ideias principais são como as raízes de um texto. Um texto ele não existe sem ideia principal. Assim também é uma árvore, não existe sem raiz. Espero que você tenha entendido a analogia de que tem a parte essencial aí que não pode faltar para sustentar todo o restante do texto, como a raiz faz para sustentar todo o restante da árvore. Vamos partir agora para as ideias secundárias de um texto. O que são partes secundárias de um texto? Qual a função? Exercem o papel de coadjuvantes, ou seja, auxiliam no processo de construção textual das ideias. Ampliam a ideia principal. São recursos que permitem que as ideias principais tenham múltiplas perspectivas ou múltiplos olhares. E uma observação aqui bastante importante. Em um texto, há mais ideias secundárias do que principais. E, embora as ideias secundárias não sejam as mais importantes, sem elas, o texto apresenta-se limitado, não progride. As ideias principais e as secundárias não são diferentes. Elas se completam e criam uma cadeia lógica no texto. E a temática do nosso texto vai ser sobre crianças. Por que as crianças fazem tantas perguntas? E como lidar com elas? Bem, fazer perguntas demonstra curiosidade com o mundo e inteligência, que merecem uma resposta à altura. Quantas perguntas uma criança faz diariamente? 20, 50, 200? Segundo o estudo liderado por pesquisadores britânicos com crianças de 2 a 10 anos de idade, uma criança faz, em média, 73 perguntas por dia. Se há espaço para discutir esse número, a segunda conclusão não encontra argumentos. Mães são as mais questionadas, seguidas por professoras. As crianças não esperam aprender apenas o que os adultos à sua volta estão dispostos a ensinar. Elas fazem perguntas e investigam à sua maneira. O que faz uma enorme diferença nesse processo é o modo como os adultos veem essa criança e lidam com seus questionamentos.
O psicólogo e pesquisador Jean Piaget, um dos maiores estudiosos sobre como as crianças pensam, dividiu o desenvolvimento humano em 4 etapas, sendo as primeiras o período sensório-motor e a segunda o período pré-operatório. O primeiro vai do nascimento aos 2 anos e é nesse momento que os bebês percebem o mundo e interagem com ele através de coordenação motora primária. A capacidade de abstração e representação ainda não está desenvolvida, ou seja, é preciso um contato direto com o objeto para saber que ele existe. Até antes de começar a falar, as crianças demonstram um interesse muito grande em tudo que está ao redor delas e querem compreender como o mundo funciona, explica Silvia Helena Vieira Cruz, doutora em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano e professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará. Segundo ela, mesmo as crianças muito pequenas fazem perguntas, sem necessariamente usar a linguagem verbal. Quando um bebê que não tem nem 1 ano balança um objeto, ouve o som, balança o outro e ouve novamente e passa aos próximos objetos, ele está perguntando se todos os objetos têm som, diz. E então, cadê o núcleo? E cadê as pétalas e a raiz do texto? Onde encontramos desse texto que lemos? Neste primeiro parágrafo, nós temos a marcação de 4 cores. Uma, ponto de continuação. Segunda cor, marcando o segundo período, outro ponto de continuação. Terceira cor, outro ponto de continuação. E aqui o ponto parágrafo, certo? Então, aqui você tem 4 períodos. Eu coloquei esse coraçãozinho aqui maravilhoso, enumerado com uma cor vermelha, né? O número com uma cor vermelha, para que você possa perceber que em um parágrafo você pode ter várias ideias isoladas e ao mesmo tempo conectadas por pontos de continuação. Então você tem um pensamento, você encerra esse pensamento, um ponto de continuação, vem dar continuidade, explicando, exemplificando, argumentando, coloca um ponto de continuação nesse pensamento, vem com outro articulando, apresentando outras ideias, complementando e finaliza também aqui com um outro período, colocando seu posicionamento todos em torno do assunto abordado no parágrafo, certo? Então, aqui você tem 4 períodos, beleza? No primeiro período, ok, aqui, nós temos quantas perguntas uma criança faz diariamente, até 73 perguntas por dia. Por que este período comporta a ideia principal? Aí eu respondo para vocês. Porque ele responde a perguntas básicas como do que se trata do fato de as crianças fazerem muitas perguntas. De quem se trata? Das crianças questionadoras, né? Então aqui você tem uma informação completa e essa informação não depende de outra para ter sentido. E aqui no segundo período, por que este período comporta a ideia secundária? Só pela questão de você olhar rapidamente o texto, se há espaço para discutir esse número, opa, você vai se perguntar, de que número está tratando? Do que eu estou falando? Aí você precisa, sabe de quê? Esta palavra faz referência a algo que foi dito antes, o que deixa o período dependente do anterior para completar o sentido do parágrafo. Então, esse aqui ele não pode ser um período de ideia principal, porque ele está precisando de informações para completar o sentido dele. Se você der essas 2 linhas para alguém de forma solta, sim, gente, de que número eles estão falando? Segundo a conclusão, não encontra argumento. Por que as mães são as mais questionadas? Estão faltando várias informações. Então, este
é, obviamente, o período, né, de ideia secundária, tá bom? Você tem aqui a chamada pista linguística, ok? Já no terceiro período, nós temos a ideia principal ou secundária aqui. As crianças não esperam aprender apenas o que os adultos à sua volta estão dispostos a ensinar. Elas fazem perguntas e investigam à sua maneira. Aqui nós temos a ideia principal dentro do primeiro parágrafo ainda, que foi dividido em 4 períodos, certo? Eu expliquei anteriormente. Então, aqui, por que é a ideia principal? Porque responde a perguntas básicas como do que se trata, ou o que, de quem se trata, ainda das crianças, e o fato das crianças, pelo comportamento delas, não esperarem aprender somente o que os adultos têm para ensinar. Elas vão em busca de conhecimento, de informação ou informações por meio de perguntas. Já no quarto período, nós temos outra ideia secundária. O que faz uma enorme diferença nesse processo? Que processo é esse? Esse nesse se refere a quê, gente? Essa criança se refere a quê? Bom, se refere a algo que foi dito no período anterior, ok? Então, aqui não tem informação completa e solta, que depende de outra coisa que foi dita anteriormente para que tenha sentido. Então, vou ler para vocês. Estas palavras fazem referência a algo que foi dito antes, o que deixa o período dependente do anterior para completar o sentido do parágrafo. Certo? Então, os 4 períodos, eles estão interligados e formam uma ideia lógica em um parágrafo. Bom, neste segundo parágrafo, eu vou retomar para vocês o que é parágrafo. Primeira marcação de parágrafo, esse adentramento aqui. A divisão em períodos, olha só, o adentramento e a divisão de períodos. Eu tenho um ponto de continuação no corpo do texto, tá vendo? E aqui o ponto parágrafo, porque terminou. E o próximo parágrafo eu vou dar continuidade com esse mesmo adentramento. Entenderam? E eu dividi aqui em 3 para vocês. Olha, coloquei os 3 coraçõezinhos enumerados para explorar a ideia principal e a ideia secundária de cada período. Gente, e agora esmiuçando o segundo parágrafo? A ideia principal está logo no começo do primeiro período, né? Começa com psicólogo e termina com pré-operatório. Contém as informações essenciais e não depende de outras para completar o sentido. Já a ideia secundária, ela é uma exemplificação e uma explicação ao mesmo tempo, que só pela palavra nesse momento mostra que é uma dependência para construir o sentido. Já a outra, eu vou ler porque eu achei bastante interessante. Nós temos uma constatação e explicação. A capacidade de abstração e representação ainda não está desenvolvida, ou seja, é preciso um contato direto com o objeto para saber que ele existe. Mas de quem ele está falando? Sobre o quê? Que objeto? A capacidade de quem? De abstração de quem? Então, por faltar informação, não há como afirmar. Não se pode afirmar que aqui a ideia principal é a parte principal deste parágrafo. Entenderam? Recapitulando, gente. Ideia secundária. Amplia a ideia principal. Ideia secundária ainda, ela é coadjuvante. E outro ponto da ideia secundária é múltiplas perspectivas. E todas elas giram em torno da ideia principal como se fossem elétrons na eletrosfera de um átomo, buscando dar sentido, da energia, da força, da beleza e passar ideias e pensamentos e completar o valor da ideia principal. Gostaram? Eis o nosso desafio. Até antes de começar a falar, as crianças demonstram um interesse muito grande em tudo que está ao redor delas e querem compreender como o mundo funciona. Explica a Silvia Helena Vieira Cruz, doutora em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano e professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará.
Segundo ela, mesmo as crianças muito pequenas fazem perguntas, sem necessariamente usar a linguagem verbal. Quando o bebê que não tem nenhum ano balança um objeto, ouve o som, balança outro e ouve novamente e passa aos próximos objetos, ele está perguntando se todos os objetos têm som, diz. O que esperamos de você? Que releia o último parágrafo do texto trabalhado na aula e identifique a ideia principal e as secundárias. Depois disso, agora é sua vez. Dê continuidade a esse texto produzindo mais um parágrafo. Lembre-se de que nesse parágrafo haverá uma ideia principal e ideias secundárias. Bye! Um beijo no coração e até a próxima aula.